noite a todos, que Jesus possa nos abençoar e que os nossos corações possam pulsar juntos, na batida da esperança, da fé e, acima de tudo, do entendimento da mensagem do Evangelho, do convite que o Cristo faz a cada um de nós, para que possamos, através do Espiritismo, conhecer um pouco mais de Jesus. Na minha primeira vinda a essa casa, nós tivemos a oportunidade de contar a história de Estevão, que é conhecido como o grande mártir da história do cristianismo. E ao longo desse ano, a gente vai ter a oportunidade de voltar outras 4 vezes na casa. Então o que nós fizemos? Nós dividimos toda a história do cristianismo primitivo, que é narrada na obra Paulo e Estevão, em 6 palestras. A primeira foi sobre Estevão, a de hoje será sobre a conversão de Saulo e os primeiros trabalhos de Saulo. Depois, na terceira vinda, falaremos da primeira viagem missionária de Saulo. Na sequência, vamos falar da segunda viagem missionária, da terceira e, por último, Paulo como prisioneiro do Cristo e o seu processo de desencarne e como ele foi recebido no mundo espiritual. O livro Paulo e Estevão, para a gente recapitular o que eu disse também na minha primeira fala, é considerado pelo próprio Chico Xavier como o livro mais importante dos 535 que ele psicografou. O Paulo e Estevão não é só um romance, é a história do cristianismo primitivo na Terra. É Atos dos Apóstolos em detalhes. E a partir do momento em que nós compreendemos profundamente uma obra como Paulo e Estevão, certamente entenderemos com uma facilidade muito maior os ensinos de Jesus Cristo, porque criaremos quadros mentais que nos favorecem o entendimento de cada lição evangélica. E diante disso, nós vamos iniciar a reflexão recordando de uma das grandes mensagens que Jesus trouxe para a humanidade. Porque o Cristo, sem sombra de dúvidas, foi o portador da mensagem do amor. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de entender a essência do amor de Jesus, porque a gente não embasa essa mensagem do amor na mensagem também da imortalidade da alma. É impossível entendermos o Evangelho, entendermos o cristianismo, sem embasar os ensinos de Jesus com uma visão de espírito imortal. E a gente inicia as próprias reflexões da noite, recordando que essa mensagem imortal, ela não veio com Allan Kardec, tampouco com Chico Xavier, mas ela já faz parte da história da humanidade. E com Jesus, com a vinda do Cristo, isso se tornou ainda mais forte. Se analisarmos aquele espírito de luz que tutelou o nascimento de Jesus e organizou como seria a vinda do Salvador, Gabriel, apareceu constantemente nos evangelhos relatos daquelas aparições espirituais. Desde o momento em que Gabriel visita Maria, desde o momento em que Gabriel aproveita a mediunidade de José, esposo de Maria, pai de Jesus, que era uma mediunidade de desdobramento espiritual, e segundo Mateus, no primeiro capítulo do evangelho dele, em sonhos, em vários processos de desdobramento, orientou José, pai de Jesus. O mesmo Gabriel, que também em espírito, aparece a Zacarias, que era casado com Isabel, os 2 pais de João Batista, primos de Maria de Nazaré. Gabriel, que também aparece em espírito aos pastores do campo, anunciando a eles a vinda do Salvador. Posteriormente, o próprio Cristo, vivendo fenômenos mediúnicos, como por exemplo no batismo e na transfiguração, onde ele foi portador da mediunidade de efeito físico, doando ectoplasma, e ele fosse materializado um efeito de voz direta, que Kardec vem explicar no livro dos médiuns, e veio aquela voz do alto que dizia: este é o meu filho amado, em quem comprazo, em quem confio, escutai-o. Na própria transfiguração, onde o aspecto físico de Jesus se modifica, sai luz do corpo dele, onde se materializa ao lado do Cristo Moisés e Elias, que já haviam desencarnado há séculos, mas se materializavam, onde também houve aquele fenômeno de voz direta, na multiplicação dos pães e de peixes, no momento em que Jesus se desdobra do alto de uma montanha e aparece aos discípulos
andando sobre as águas, num processo mediúnico de bicorporiedade, no momento em que Jesus emancipa sua alma, no momento em que ele dorme naquela embarcação, e em espírito ele acalma a tempestade, porque Kardec também explica que os espíritos controlam os fenômenos da natureza, e ali Jesus entra em desdobramento, acalma a tempestade, retorna para o corpo e tranquiliza os discípulos. Então a gente começa a perceber que o Novo Testamento, com a chegada do Cristo, a mensagem da imortalidade, ela foi reforçada. O Evangelho não tem como ser compreendido sem essa mensagem. Na primeira epístola aos Coríntios, Paulo vem registrar no capítulo 15, no item 39, aquele que crê em Cristo em uma única vida é o mais miserável de todos os homens. Veja que interessante essa frase. O que acredita em Jesus em uma vida é o mais miserável de todos os homens. Porque a vida fica sem sentido. Muitas dores, muitas provações passam a não ter sentido, se não entendemos que nós tivemos também outras vidas, que nós temos um histórico espiritual, assim também como às vezes não vai valer a pena fazer o bem, se a gente morrer e acabar. Então a gente começa a perceber que essa mensagem nos embala, e foi essa mensagem que embalou a transformação de Saulo, que durante o processo de perseguição, onde foi o responsável direto não apenas pela morte de Estevão, mas pela morte de dezenas e dezenas de cristãos, de seguidores de Jesus do primeiro momento do cristianismo, soldados com ordens que vinham de Saulo, adentravam a casa daqueles que seguiam Jesus, espancando os pais de família na frente dos filhos, abusando sexualmente das mulheres na frente do esposo, na frente dos filhos, escravizando o casal, abandonando a criança ao léu na via pública, tudo a mando de Saulo, martirizando. E ali a gente começa a perceber que ele foi o pivô, ele foi o responsável por essas primeiras perseguições, defendendo Moisés. Na primeira descrição que temos de Saulo no livro Paulo e Estevão, é muito interessante porque é o encontro dele com um grande amigo chamado Sadoc, e ali o amigo faz uma leitura física e também psicológica de Saulo, que vai nos fazer também entender a conversão dele, da qual vamos comentar em alguns instantes. Sadoc fala com Paulo, ainda conhecido como Saulo: Saulo, vejo que você está se vestindo como romano. Fiquei sabendo que você ganhou cidadania romana, porque Saulo tinha origem judaica, ele nasceu na cidade de Tarso, o seu pai também vem das tradições israelitas, mas ele, pelos estudos, pelo prestígio de homem público, ele ganhou a cidadania romana, se vestia como romano. Segundo Emmanuel, Paulo foi na sua juventude o campeão das chamadas corridas de biga romana, que eram as Olimpíadas da época, era um dos esportes que fazia parte dos Jogos Olímpicos daquela época. Então Paulo era um grande atleta, e dentro dessa concepção, desde o momento em que ele era atleta e praticava um esporte que era tradicional pelos romanos, desde a vestimenta, da cidadania, o amigo então caracteriza a parte de Paulo. E Roma, na época, dominava pela força. O poder de Roma era pela força bruta. E ali naquela descrição, Sadoc começa a trazer um outro aspecto de Saulo, que era o aspecto intelectual. Saulo, eu tenho percebido também que você tem tido as melhores oportunidades da terra de ter o seu processo educacional pelos melhores professores do gosto grego. E aí Grécia dominava pela inteligência, Roma pela força e Grécia pela inteligência. E quando ele começa a falar da inteligência de Paulo, quando ele começa a falar de todo o acesso que ele tinha ao conhecimento, Paulo interrompe e fala com ele: olha, Sadoc, ele havia elogiado o aspecto físico relacionando a Roma e o aspecto intelectual relacionando a Grécia. E Paulo interrompe e fala: mas no meu coração está a lei de Moisés, e um dia colocarei gregos e romanos aos pés do grande legislador. Então vejam o ideal daquele fariseu, daquele homem de origem israelita, e que trabalhava já no tribunal máximo, era a maior esperança do povo judeu.
a maior esperança para o povo judeu, que sonhava com a terra da promissão, que sonhava com a terra prometida, que sonhavam com a libertação, porque eram escravizados por romanos, eram humilhados por gregos. E ali Paulo tinha como ideal colocar gregos e romanos aos pés de Moisés. E tinha como facilidade a oratória. Por que eu estou explicando esse aspecto? Porque muitas vezes a gente acha que é só uma história, é só uma conversa dele com um amigo, mas ali era o ideal daquele homem. E a forma que Jesus convida Saulo a segui-lo é maravilhosa, porque ele vai pegar esse ideal e vai colocar por terra. Ele vai mostrar que existe uma força muito maior. Mas antes dele ser convidado pelo Cristo, é importante explicarmos algo que Allan Kardec também explica em um livro dos Espíritos. Vocês acreditam que um ser humano, antes de estar encarnado na Terra, um espírito imortal, ele tem dentro do seu planejamento o erro? Vou dar um exemplo. Se Rafael reencarna nessa vida e acaba sendo responsável pelo assassinato de 30 pessoas, se a gente nunca vai retroceder o nosso processo de evolução, mas a gente pode estacionar, sempre visando a evolução. Numa próxima encarnação, os espíritos podem falar assim: olha, Rafael matou 30, na próxima nós vamos planejar para ele matar 10, já melhorou. Os espíritos planejam isso? Não. Ninguém tem um planejamento para errar, para ir contra as leis de Deus. Então tem muita gente que defende a tese de que Jesus queria que Paulo fosse perseguidor, que Paulo matasse, que Paulo fizesse tudo aquilo que ele fez, para depois Jesus aparecer para ele, ele se transformar e mostrar que qualquer um que erra pode seguir Jesus. Não tem sentido. Então vejam bem, será que aquele foi o primeiro convite na porta de Damasco para Saulo seguir Jesus? O primeiro foi o que a gente relatou na minha primeira vinda, no grande discurso de Estevão, que abriu aleatoriamente o Evangelho e caiu lá no capítulo 10, nos itens 4, 5 e 6 de Mateus. Mas pregai antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e ensinai a elas que é chegado o reino dos céus. E Estevão teve um tato, uma sensibilidade tão grande para fazer aquele convite, porque talvez a maioria de nós, se lêssemos essa mensagem, sabendo que ali, ocupando os primeiros lugares, tinha um israelita, Saulo, que era muito conhecido, estava naquela reunião, nós certamente chamaríamos Saulo de ovelha perdida. Certamente no discurso falaríamos das ovelhas perdidas que precisam voltar. Mas o Evangelho não falava isso. Ide e pregai as ovelhas perdidas, e dizei a elas que é chegado o reino dos céus. Então vejam bem, o convite na verdade era para explicar para Saulo que o reino dos céus estava próximo, que a mensagem do Evangelho é a mensagem do amor, capaz de triunfar a morte do corpo físico. E ali o que Gesiel faz, já conhecido como Estevão, ele começa a trazer todas as profecias do Velho Testamento sendo vivenciadas por Jesus através da mensagem do amor, embasada na mensagem da imortalidade. Paulo não aceita o primeiro convite. Mais tarde, a espiritualidade certamente se reprogramou, ele recebe um segundo convite do cara que era o pai espiritual dele, chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado e venerado por todos, que disse a Saulo, ele já estava no final da vida, já tinha se aposentado, e falou com Saulo: Saulo, meu filho, em qualquer idade, nós podemos e devemos operar a nossa iluminação íntima, é o que eu vou fazer. E ali ele convida Saulo para fazer o mesmo, mas Saulo também não aceita. Jesus tenta a terceira vez um convite, que foi através da noiva amada, Abigail, já no leito da morte, no momento em que ela encontrava-se, um dia antes do seu desencarne, ela revela para Saulo, que na noite anterior ela havia tido um desdobramento espiritual, onde encontrou com Estevão, e Estevão trazia um recado de Jesus para Saulo, dizendo a ele que o Cristo acreditava em sua conversão, para que ele aceitasse ser aquele seguidor que Jesus esperava, e ele novamente não aceita. E ele vai para Damasco para perseguir Ananias, que havia sido responsável por converter a sua noiva Abigail. E às vezes a gente fica só vendo aquela cena dele cair no cavalo, Jesus falando: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E ali a descrição já começa maravilhosa, porque Emmanuel, assim como o que temos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, porque isso não é invenção do livro Paulo Estevão, está em Atos dos Apóstolos, Emmanuel em Paulo Estevão e Lucas, autor do Atos dos Apóstolos, fala que a luz que apareceu no caminho de Damasco para Saulo era mais forte do que o sol do meio-dia. Mais forte que o sol do meio-dia. Os outros 3 cavaleiros que escoltavam Saulo naquela empreitada, eles não viram Jesus e nem ouviram a voz de Jesus, mas viram a luz, de tão forte que era. Eles viram a luz, e ali vocês já perceberam o que acontece simbolicamente? Saulo cai do cavalo, e era um cavalo, uma montaria romana. Ele se vestia fisicamente, estava como um romano. Então Jesus coloca todo aquele aspecto da força no chão, e ali tem também uma grande mensagem, e começa-se um diálogo entre o Cristo e Saulo, e Jesus, entendendo a intimidade dele, e vocês vão entender por que eu narrei o encontro dele com Sadoc, Jesus leva o diálogo para mostrar para ele que naquele momento não era só ver que Jesus estava aparecendo em espírito, que o evangelho é uma mensagem imortal, mas que existia uma força muito superior e que ele deveria respeitar. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então pergunta, quem és tu, Senhor? A gente já percebe que tem uma mudança. Um homem que não respeitava ninguém, um homem que era tido como responsável de tudo e de todos, um homem que mandava matar, mandava prender, chamando alguém de Senhor, já era incomum. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu? Senhor? E aí Jesus responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando Jesus responde quem era, Saulo começa a fazer um retrospecto de tudo que ele havia passado desde a sua infância. E ali, ele lembra do seu ideal de colocar gregos e romanos aos pés de Moisés. Mas quando ele vê, ele, com aquela roupa maravilhosa, a romana, que naquele momento estava empoeirada, estava suja, estava de joelhos a uma força maior. E aí Jesus fala uma frase que a gente às vezes interpreta errada: não se recalcitre contra os aguilhões. Recalcitrar é se rebelar. Aguilhão é um objeto que eles usavam de flagelo, para cortar, para furar. Então olha, não se revolte contra o flagelo, isso é ao pé da letra. No entanto, essa era uma frase usada entre os gregos, entre os inteligentes. E qual que era o significado disso na época? Não rejeites uma força maior. Esteja submisso a essa força maior do que a que você acha que você tem. Então olha o que Jesus falou com ele. Usou uma terminologia grega, já que ele dominava o intelecto, colocou ele como romano no chão, de joelhos, e falou, não resista a uma força maior. Essa força sou eu. Naquele momento, a primeira coisa que Saulo disse a Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que eu faça? Então ele já admitiu, e ali ele fez a sua primeira profissão de fé, o que queres que eu faça? E Jesus então respeita o livre-arbítrio. Vá até Damasco, e lá será dito a você o que te convém que seja feito. Nós não podemos obrigar ninguém a nada. Vocês acham que a gente pode obrigar? Mas vocês já perceberam que quanto maior o conhecimento, quanto maior o esclarecimento, maiores são nossas responsabilidades? O livre-arbítrio nosso, ele é muito condicionado ao nosso entendimento da vida, porque a gente vai começar a fazer as escolhas de uma forma diferente, ou deveríamos fazer de uma forma diferente. Existem muitas pessoas que têm os primeiros contatos com a doutrina espírita e que abandonam, porque percebe, olha, se eu continuar aprofundando tanto no conhecimento, o bicho vai pegar para o meu lado. Eu vou precisar dar uma resposta também ao cristianismo. Eu vou precisar dar uma resposta ao Cristo, porque o tanto de conhecimento que eu tenho recebido, alguma coisa eu tenho que fazer. Então não adianta mais ficar deixando o livre-arbítrio muito à vontade, não. Mas ali Jesus respeitou, olha, vai até Damasco, e lá eles vão te dizer o que te convém que seja feito. Quando acaba aquela cena, que é a mais conhecida, Jesus aparecendo para Saulo, existe outra, uma aparição espiritual. Gente, tudo isso está em Atos dos Apóstolos. Nada
é invenção do Espiritismo. O Espiritismo aprofunda, o Espiritismo traz uma termologia apropriada. E ali, naquele contexto, o que aconteceu? Jesus aparece para o cara que Paulo ia matar, Ananias. E lá em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver esse diálogo mais profundo do que no próprio Paulo e Estevão. Jesus aparece e chama ele pelo nome, Ananias, e ele responde: eis-me aqui, Senhor. O próprio Paulo, em uma das suas epístolas, nos fala que o Evangelho é um livro em que precisamos extrair o espírito da letra. Então a gente tem que tirar um ensinamento espiritual de tudo, até na forma que Jesus chama pelo nome. Vocês já foram chamados pelo nome por Jesus? Às vezes isso acontece quando a gente vem na casa espírita e tem uma palestra de evangelho, quando a gente faz o culto do evangelho no lar. São chamados que a gente tem. Ali naquele momento, o nosso guia espiritual, o nosso anjo da guarda, nos dá a oportunidade de ouvir o chamado de Deus para as nossas vidas. E tem muita gente que se engana e fala assim: minha vida talvez seria diferente se Jesus tivesse aparecido para mim como apareceu para Paulo no caminho de Damasco. Paulo se transformou daquele jeito porque Jesus apareceu para ele. Então, às vezes, tem pessoas que têm esse tipo de pensamento. E está lá na apresentação da obra Paulo e Estevão, no prefácio, Emmanuel falando que muitos gostariam de ter a visão gloriosa de Damasco, mas quem na vida está sem um chamado? Muitas vezes, Emmanuel fala que muitas vezes nós não ouvimos o chamado do Cristo para as nossas vidas, porque nós temos ainda um capricho muito perigoso. E aí existe ignorância e falta de entendimento da mensagem do Evangelho. E ele completa dizendo que muitos gostariam de ter um chamado direto, como Paulo teve, porque às vezes esse chamado ele vem de forma sutil, sem que a gente perceba. Mas poucos ou quase ninguém gostaria de sofrer o que Paulo sofreu. Então tem uma diferença grande. Por quê? Porque se o chamado é mais direto, a responsabilidade é maior. Ora, o que é a doutrina espírita senão um grande chamado para a gente conhecer Jesus? E é bom a gente sair daqui esclarecido, confortado, mas principalmente incomodados. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu acrescentaria, vos incomodará também. E é bom que incomode, porque esse incômodo nos convida à mudança. Ananias foi também um chamado. E ele respondeu o chamado: eis-me aqui, Senhor. Atos dos Apóstolos fala que ele ficou de pé, ouvindo e estando à disposição de Jesus. E aí a gente sai aqui do Allan Kardec e fala: que bacana, né? Jesus então me chamou lá hoje, me convidou. Seja na hora da palestra, quando a gente é recebido por um abraço fraterno, um sorriso, na hora que recebemos um passe, quando vemos um vídeo. Então cada um vai ter um dia e um momento daquele dia que talvez vai receber o chamado. E a gente vai sair animado: eis-me aqui, Senhor. Mas em qual sentido? Eu vou procurar ser melhor. Eu vou procurar fazer diferente. Eu vou procurar ser mais paciente. Eu vou tentar fazer a minha reforma íntima dia a dia. A mensagem que foi falada lá hoje não foi para o meu parceiro, minha parceira, meu filho, meu pai, minha mãe. Foi para mim. Foi para a minha mudança. E aí a gente sai com esse pensamento. Primeiro chamado, Ananias. Segunda resposta, eis-me aqui, Senhor. Fazendo uma analogia, é o que acontece conosco. Mas aí o que normalmente ocorre? Chegamos muitas vezes no lar, ou amanhã no ambiente de trabalho, vem um problema. Às vezes é o filho que está dando trabalho, o esposo que está bebendo um pouco a mais, o colega de trabalho que a gente não está dando certo, e aí a gente começa a desanimar. Aquele eis-me aqui, Senhor, muitas vezes vira o seguinte: olha, esse problema para essa encarnação eu não consigo resolver, vou deixar para a próxima. O conhecimento da imortalidade da alma, ao invés de contribuir para a gente resolver os problemas agora, e entender que se a gente veio com essa dificuldade é para resolver agora, gente, se o problema está nessa reencarnação, vai ser para resolver na outra? Mas é natural que isso ocorra. Por isso que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque é muito fácil sairmos empolgados, o difícil é manter. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo fala que o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita, que precisa ser a mesma coisa, é aquele que se esforça diariamente contra as más tendências e as más inclinações. E não fiquem vocês enganados, achando que é só conosco, não. Aconteceu com Ananias. Vejam só, Ananias
eis-me aqui, Senhor. Aí Jesus vai falar o que esperava dele. Vá até a chamada rua da direita, na hospedaria de Judas. Lá encontrarás um homem chamado Paulo, de Tarso. Saulo, aliás, que ainda era conhecido como Saulo. Saulo, de Tarso. Antes de Jesus terminar, e às vezes antes do nosso problema terminar, a gente já quer desesperar. Antes daquela situação se desenrolar, a gente já quer se antecipar e no desespero a gente não consegue resolver nada. E ali antes de Jesus terminar a fala dele, Ananias interrompeu e falou assim: eu não vou não. Saulo, de Tarso, de jeito nenhum. Ele tem poder para matar todo mundo que te segue. Ele anda com cartas aí, com autorização para prender, para abusar. Eu não vou lá de jeito nenhum. Ora, como que foi a postura de Jesus com Saulo? Vai até Damasco e lá será dito a você o que te convém que seja feito. Livre-arbítrio. E ali Ananias usava o livre-arbítrio dele, como nós também usamos. Eu não vou. Antes de Ananias acabar de falar, e foi Jesus que interrompeu ele. Vá. Jesus respeitou o livre-arbítrio dele? Foi mais firme, não foi? Por quê? Porque ele já conhecia muito mais que Saulo. Percebem como que a gente vai ser muito mais cobrado? Conhecereis a verdade vos incomodará. Vá. Mas olha só a promessa que Jesus fez a Saulo. E aí entra no contexto que Emmanuel falou. Todo mundo queria ver Jesus em Damasco, mas ninguém queria passar o que ele passou. Vá, porque Saulo é para mim um vaso escolhido. Vá, e eu demonstrarei a ele o quanto lhe compete sofrer por amor ao meu nome. Primeiro, Jesus trata Saulo, que era o grande criminoso, que era o grande perseguidor, como vaso escolhido. Gente, é a mesma coisa a gente visitar um presídio, pegar o criminoso mais conhecido pelos crimes bárbaros que cometeu, o cara que mandou matar 40 pessoas, que a mando dele estupraram, que a mando dele ele roubou, ele deixou crianças abandonadas, e a gente chegar lá e falar assim: você é o meu vaso escolhido, eu quero você para estar do meu lado. Foi essa a postura de Jesus, porque Saulo era o grande perseguidor. Ele era o cara do mal, que não permitia que o movimento do cristianismo fosse da forma que a espiritualidade havia planejado. E Jesus chama ele com carinho de vaso escolhido, mas não falta com a sinceridade. Saulo é para mim um vaso escolhido, e eu demonstrarei a ele o quanto lhe compete sofrer, por amor ao meu nome. A gente vai ver ao longo dos meses qual foi esse sofrimento de Saulo, mas fazendo um breve resumo. Ele andou 16 mil quilômetros para levar o evangelho às pessoas que não conheciam, a pé, sem falar as viagens de barco. 16 mil quilômetros, eu fiz as contas, dá para a gente ir lá em Sete Lagoas, na cidade que eu nasci, não é? Interior de Minas Gerais, dá para ir em Sete Lagoas 8 vezes e voltar, andando. E olha que a gente teoricamente ia seguir numa estrada. Na época não tinha estrada aberta. Quem guiava ele eram as estrelas. Ele não sabia se ia comer. Normalmente ele era preso. Paulo foi preso mais de 30 vezes na vida dele. Preso, solto, preso, solto. E cada prisão desse ele apanhava, as 39 chibatadas. Inclusive, logo após se converter, há registros em que todo o rosto de Paulo era cheio de cicatriz. Porque muitas dessas 39 bastonadas, chibatadas que tomavam, eles batiam no rosto, na região da boca. Porque Paulo pregava o evangelho também como ninguém. Então imaginem, preso mais de 30 vezes, recebeu as 39 chibatadas dezenas de vezes, foi apedrejado e quase morto 2 vezes, semi-morto, entrou em coma inclusive, nas 2 ocasiões, naufragou várias vezes nas viagens de barco, foi picado, por exemplo, por uma cobra, que as pessoas que eram picadas por ela, me esqueci o nome da ilha agora, na Itália, me esqueci, eu vou lembrar e falo. E ali, ele foi picado por uma cobra, que segundo as tradições na época, a pessoa no máximo em 2 horas desencarnava. No máximo em 2 horas. E ele simplesmente ficou em oração e não aconteceu nada. Então Paulo sofreu muito. No final da vida ele fica quase 15 anos preso. Além das outras 30 prisões, quase 15 anos preso. Não é? Mas ele fazia isso por amor. Ele entendeu que ele era um vaso escolhido.
Ele entendeu que ele deveria padecer. Ele entendeu que ele deveria se apagar para a mensagem de Jesus crescer. E essa talvez seja a nossa dificuldade. Às vezes a gente precisa nos apagar um pouco mais, saber silenciar, saber ouvir aqueles que convivem conosco, parar de querer ser sempre o dono da verdade. E cada vez que a gente faz isso, é um sinal de mudança, de humildade. E é um sinal também de que a gente está permitindo que o Cristo fale por nós. Francisco de Assis vem nos falar que em qualquer lugar que a gente estiver, a gente precisa pregar o Evangelho, se necessário, utilizando palavras. E muitas vezes, o início desse processo é simplesmente saber silenciar quando alguém fala algo que a gente não gosta. Mas ao final a gente sempre quer ser o dono da verdade, a gente sempre quer ser aquele que impõe as próprias verdades. E o Cristo vai se apagando de nossas vidas. Ao ponto de muitas vezes, no próprio movimento espírita, a gente vinha aqui na frente enquanto orador e falar assim: olha gente, vocês precisam fazer o culto no lar, uma vez por semana, é 20 minutinhos, passa rápido. É igual quando a gente vai falar com a criança que ela tem que tomar injeção, vai ser só uma picadinha, vai passar rápido, como se fosse uma coisa dolorosa, uma coisa ruim. Culto no lar, gente, não é uma vez por semana não, é todo dia. Na segunda viagem missionária de Paulo, ao lado de Barnabé, ele vem nos narrar que com a mesma proporção que nós precisamos alimentar o corpo físico, a gente precisa alimentar o corpo espiritual. E o alimento do corpo espiritual são as lições de Jesus. Por que a gente faz isso em casa só uma vez por semana? Será que a gente alimenta só uma vez por semana? Porque o corpo não aguenta, vai dar hipoglicemia. Então, nesse contexto, o nosso lar e nosso espírito, é hipoglicêmico de evangelho. É hipoglicêmico desse alimento tão necessário para todos nós. Mas é sempre a nossa opinião, é sempre as nossas vontades e pouquíssimo ou quase nada o que realmente é essencial para as nossas transformações. Veja a humildade de Paulo. Depois dele se converter, porque Ananias foi, tá? Ananias não deixou de não. Depois da determinação de Jesus, ele foi. Paulo, com aquela claridade que era maior do que o sol do meio-dia, ficou cego materialmente falando, e Ananias, com passe, acaba curando a cegueira de Paulo. E ali naquele processo de cura, os dois começam a conversar, e Paulo fala: nem mesmo séculos e séculos de trabalho em prol do cristianismo será necessário para neutralizar todo o mal que eu tenho feito a Jesus. Então a gente já vê humildade, mas nem por isso ele desanimou. Ele sabia que entre ele e Jesus havia um abismo enorme, mas ele teve persistência. Ele teve persistência. E a gente começa a perceber que existe um tipo de trabalho que nós podemos desenvolver para contribuir conosco, obviamente, e com aqueles que estão ao nosso redor, que é o trabalho silencioso da caridade. Como, por exemplo, que um doutor da lei como Gamaliel, pai espiritual de Paulo, que convida ele a seguir Jesus, faz o segundo convite. Como podemos compreender que um homem como aquele teve também a sua transformação? Porque tinha a mesma escola de Saulo, era fariseus, queria que Moisés dominasse, acreditava nos profetas. Como que ele se transformou antes? Quando Paulo começa a iniciar as suas perseguições e mata Estevão, Pedro, que era o equilíbrio do cristianismo, convida Gamaliel para conhecer a casa do caminho. E o que acontecia na casa do caminho? Trabalho social, trabalho da caridade. E quem não se comove vendo um ser humano ajudar o outro? Quem não se sente bem observando a prática da caridade e praticando o amor ao próximo? E ali ele entrou na casa do caminho a convite de Pedro, ele aceitou o convite, foi, e ele tomou um susto muito grande. E ele começa a refletir, e Emmanuel vai sintetizando o pensamento dele, que pela primeira vez na vida, ele estava observando que religiosos estavam se preocupando com os mais sofredores, que a virtude não era pregada só atrás de cátedras e púlpitos confortáveis. Ou seja, Rafael tem um dom da fala. É muito fácil eu estar aqui na frente, passando um conhecimento do Evangelho. Não é mais que minha obrigação. Não é mais que a minha obrigação. E eu não sei o que acontece com nós do movimento espírita, que pelo simples fato da pessoa ter um dom da fala, a gente começa a criar ídolos. A gente começa a criar ídolos. E eu não estou falando que é errado a gente gostar de quem faz uma palestra ou outra, mas a gente vai perdendo o que é essencial. E Gamaliel fala: olha, saíram atrás da cátedra, do púlpito, da pregação e foram para o campo de ação. Os nossos ídolos têm que ser aqueles que não só falam, mas que vão ao campo de ação e fazem. E se a gente observar,
aqueles que a gente vai criando como ídolo, muitos de nós que estamos aqui na frente e somos vistos dessa forma, a gente não tem obra social. Isso é grave. Conhecereis a verdade vos incomodará. Então, quem conhece a doutrina espírita, quem conhece o cristianismo, não faz mais do que a obrigação de estar no trabalho da caridade, de estar no trabalho social. E ai da gente se a gente não fizer. E ai de nós se a gente sempre achar que o que a gente faz é certo. Porque a obra do Cristo, a obra de amor ao próximo, ela precisa ser sempre renovada. É um aprendizado constante. Nesse susto que Gamaliel tomou ao ver eles cuidando de leprosos, de prostitutas, de viciados, de aleijados, como se estivesse cuidando de filhos, era só a primeira etapa do trabalho que aquele pessoal estava desenvolvendo. A Casa do Caminho ficou 25 anos para terminar de fazer um trabalho social, para fechar o ciclo, para entender o que era o trabalho social. No início eles acolhiam, supriam as necessidades de comida, de um leito simples, mas asseado, dava medicamento, dava roupa, ou seja, caridade material. E o acolhimento, que é o atendimento fraterno, por exemplo, uma casa espírita, faziam só isso, e foi assim por 3 anos. Depois, principalmente com a chegada de Estevão, eles acolhiam, supriam necessidades materiais, mas todo dia falava de Jesus. Todos os dias falava do Cristo. Então já era o alimento do corpo e o alimento do espírito. No entanto, demorou 25 anos para ele chegar no terceiro ponto e fechar o ciclo de um trabalho social completo. A segunda viagem missionária de Paulo, a gente vai ver daqui 4 meses, essa segunda viagem, Paulo viajou para arrecadar dinheiro e construir em Jerusalém, na Casa do Caminho, um galpão enorme, onde era ensinado cursos profissionalizantes. Então a pessoa chegava miserável, financeiramente falando, com enfermidades, sem instrução na vida, ignorantes, e ali tinham as necessidades materiais supridas, os esclarecimentos espirituais supridos, e na sequência eles aprendiam uma profissão para caminhar com as próprias pernas, fechando o ciclo de um trabalho social, dando dignidade. Não é só entregar uma cesta básica e falar assim, até semana que vem, até ano que vem. Exato. E olha só, às vezes a pessoa chega numa casa espírita, num trabalho social, até assim, desanimada, autoestima lá embaixo, não tem. E aí a gente entrega uma cesta e fala com a pessoa até mês que vem. O que ela vai pensar? Eu vou continuar miserável. E eu vou voltar lá porque ele é caridoso, né? Ele me dá a cesta. Não é proibido a cesta. Inclusive perguntaram ao Chico Xavier o seguinte: Chico, você não acha que você tem que ensinar esse pessoal a pescar? E Chico respondeu: eu tenho, mas no momento eles não estão conseguindo segurar a vara. Dê primeiro o alimento, instrua e depois gere uma possibilidade. Mas só da gente fazer o primeiro passo, que é suprir as primeiras necessidades, já é legal demais. Não é assistencialismo, é o primeiro passo. E é um processo de construção. Se o cristianismo primitivo demorou 25 anos para entender isso, a gente também tem que trilhar um caminho. Nós não dominamos a verdade. E a gente tem que aprender e renovar sempre, conhecendo cada detalhe de cada comunidade, porque tem especificidades. Cada local vai ter uma necessidade diferente do outro, e a gente tem que saber respeitar. Mas o fato é, com aquele primeiro momento funcionando, Gamaliel fala, os primeiros cristãos saíram de trás dos púlpitos, inaugurando na terra a fórmula da verdadeira benemerência social. Olha que lindo isso, a fórmula da verdadeira benemerência social. Parar de pregar e ir para a ação. Mas o fato mais interessante é que ele já estava emocionado, porque a gente emociona quando a gente vê uma obra social. Além disso, ele percebe que um dos assistidos era um amigo dele da vida política. E ele assusta porque ele estava ali em fase terminal de lepra. E questiona: Samônio, o que você faz aqui? O que fazes aqui? Samônio era um homem rico, poderoso, político da região de Cesareia, e que ao descobrir a lepra, foi colocado para fora de casa pela esposa e pelos filhos. Imagina o sofrimento desse homem, abandonado pela família, quando descobre uma doença que na época não tinha cura, que era contagiosa. A família jogou ele no Vale dos Leprosos, literalmente. Chegando no Vale dos Leprosos, ele começa a ter uma intuição de que a vida dele não deveria se resumir apenas àquele local, que Deus tinha um propósito maior para a vida dele. E ele então faz uma caminhada de Jope
até Jerusalém, 60 quilômetros mais ou menos. Na metade da caminhada ele não consegue continuar. Ele queria ir para Jerusalém para pedir ajuda a algum amigo da vida política, pedir apoio, não consegue caminhar até lá. Passa um carroceiro, nos fazendo lembrar da parábola do bom samaritano, acolhe Samônio, leva ele para a casa do caminho, e que naquele momento em que Gamaliel chega e reconhece, ele já estava nas últimas, fase terminal. E Gamaliel assusta e fala: Samônio, tu aqui? Ah, meu bom mestre, ainda bem que um dos meus amigos pudera me ver na minha miséria física, mas na minha grandeza espiritual. Por mais, Gamaliel, que essas chagas postulentas me separaram das minhas afeições mais queridas, eu ainda penso, quero e amo. Jesus é o Messias prometido. Gamaliel assustado com aqueles conceitos, Gamaliel observando um amigo daquele jeito se resumindo em feridas, em chagas abertas, em ferida e osso. Já nos últimos dias de vida, fala: Samônio, eu percebo que Jesus é um homem bom, mas daí falar que ele é o Filho de Deus que a gente espera, eu acho um grande exagero. E Samônio então responde para ele: talvez se eu estivesse gozando como você da sua saúde do corpo físico e ao lado da família, pensaria como ti. Mas na dor e no sofrimento conheci Jesus. E hoje percebo que os seus poderes dominará todas as nações, porque é a força do amor que triunfa a própria morte. Os antigos, Gamaliel, nos fala que somos deuses, mas hoje percebo que somos deuses projetados num turbilhão de pó. E tudo aquilo que se refere à vestimenta física, ao corpo físico, com o tempo vai perdendo a importância. O que restará é a nossa essência espiritual. E ele repete: o Evangelho de Jesus é a força do amor que triunfa a própria morte. Um leproso, em fase terminal, conseguiu comover o coração de um fariseu, que chorava, e quando recuperou do primeiro susto, percebeu que Pedro entregava a ele alguns pergaminhos, o Evangelho de Mateus. Ele pega muito emocionado e fala com Pedro: estudarei o teu Cristo. Quando Paulo se converte em Damasco, ele quer começar logo as suas pregações, mas Ananias fala: Paulo, como você quer jogar as primeiras sementes, se você ainda não as tem reunidas em teu seio? Organize suas ideias, conheça mais Jesus, para assim começar a obra que ele mesmo te convidou nas portas de Damasco. Paulo lembra do pai espiritual Gamaliel, que havia se aposentado da vida pública, vai até o deserto, reencontra Gamaliel e fala: meu bom mestre, você sempre enxergou a solução para aqueles que caminham em trevas. Hoje estou iluminado pelas verdades do cristianismo, mas não sei por onde começar. E Gamaliel, com muita sabedoria, responde a ele: o seu problema, Saulo, é de trabalho, é de esforço pessoal. E muitas vezes, meus irmãos, o nosso problema é falta de trabalho, de esforço e perseverança pessoal. Nós que muitas vezes gostamos de pregar a virtude, nós que muitas vezes gostamos de fazer pregações falsas, moralistas, esquecemos que o movimento sagrado da vida é o trabalho. Através do trabalho conseguiremos um dia desenvolver esse sentimento nobre do amor. Paulo recomeçou a vida como aquele homem que procurava o tesouro onde ele não existia. Aquele homem que dedicara a vida até então para julgar a atitude do próximo enquanto religioso, vai para o deserto e ali começa a estudar o Evangelho, mas trabalhar diariamente para o próprio sustento. Comer o pão com suor do próprio rosto. Mas o fato interessante é que ao se despedir de Gamaliel, Gamaliel o presenteia com o Evangelho que havia ganhado de Pedro, pelo simples fato de ter se comovido com um amigo leproso. Olha a importância de um leproso na história do cristianismo. Aquele Evangelho foi companhia de Paulo por 3 anos em que ficara no deserto, estudando Jesus através do Evangelho e também dos relatos orais de um casal chamado Prisca e Áquila, que orientou Paulo naquela nova caminhada. Saindo de lá, teoricamente ele estava preparado para pregar, concordam? Não reuniu as sementes perto dele? Era só começar a semear para que mais tarde pudesse colher os frutos. Foi para Jerusalém, procurou sua irmã Dalila, que não o quis receber.
Disse a ele que a mãe morreu de decepção depois da conversão. Paulo era a grande esperança não só da família, mas de todo o povo judeu. Procurou o amigo Sadoque, que deu gargalhadas, ironizou e não quis receber, mas havia um lugar em Jerusalém que acolhia todos os filhos no sofrimento, a casa do caminho, onde também não foi recebido. Acreditavam que era mais uma artimanha para que ele continuasse perseguindo. E então ele, desesperado, retorna à cidade natal, e o pai dele diz a ele, ou carpinteiro, ou sua família. E ele escolhe Jesus. E ali naquele sofrimento, porque ele queria começar a servir, ele queria uma oportunidade de trabalhar, mas recebendo incompreensão, e muitas vezes a gente sofre, porque a gente queria aquela oportunidade X, mas às vezes a gente não valoriza o trabalho que temos hoje. A gente queria uma promoção no trabalho, mas a gente esquece de nos esforçar e talvez até voltar a estudar e fazer um curso diferente para ganhar aquela promoção. Ou muitas vezes a gente esquece de fazer isso da forma mais simples. Muitas vezes acabei o trabalho no meu setor, por que eu não posso varrer o chão? Ah, mas tem uma pessoa que vai fazer a limpeza, por que eu não posso contribuir com a limpeza do local? Por que eu não posso ter um gesto de humildade ajudando o colega? Às vezes não, isso vale muito mais aos olhos de um líder do que muitas vezes um diploma, do que um pedaço de papel. Mas a nossa dificuldade é de simplificar a vida. A nossa dificuldade é de ter essas percepções do que realmente transforma o homem. E Paulo saiu dali cabisbaixo. Depois de quase 4 anos da cena em que ele viu Jesus, ele queria servir, mas não conseguia entender como. E as tarefas apagadas, meus irmãos, são as grandes mestras do nosso espírito imortal. Quanto mais apagada a tarefa, maior o aprendizado. Não estamos desconsiderando as grandes missões, mas elas só se tornaram grandes porque fizeram bem feita as pequenas que lhes foram confiadas. É a máxima de André Luiz: quando o trabalhador está pronto, o trabalho vai aparecer. E ali Saulo vai procurar se repousar. Ele estava cansado, fez uma caminhada de Jerusalém a Tarso, dias e dias em sol a pino, em noite sem repousar. Ele vê uma caverna nas imediações de Tauro, que é uma cidade próxima a Tarso, e ali ele para e faz uma prece comovente, pedindo a Jesus que acalmasse o seu coração e demonstrasse a ele o caminho a seguir. Acontece um fato interessante, em que Paulo não registra apenas no Paulo e Estevão, mas que está registrado na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, onde Paulo escreve: há 14 anos, se no corpo físico ou no corpo espiritual, eu não sei. Só sei que fui arrebatado a um terceiro céu, e lá me foi dito coisas que ao homem comum não é lícito dizer. Olha que interessante. Muitas informações, né, gente? Se no corpo físico ou no corpo espiritual, eu não sei. Então, se era no espírito ou em corpo físico, eu não sei. De que Paulo estava falando, gente? Quem que desdobra? É o corpo físico ou o espírito? Nenhum dos dois, perispírito. Olha como que ele fala de perispírito. Se é no corpo físico ou no corpo espiritual, não sei. Só sei que fui arrebatado a um terceiro céu. E eu fiquei pensando, né? Porque nós acreditamos na reencarnação enquanto espíritas. Então, se a gente acredita na reencarnação, da vinda de Jesus para cá, a gente reencarnou muito mais como católico, que foi sempre a grande religião da Terra, do que como espírita. Provavelmente a maioria de nós estamos sendo a primeira reencarnação como espíritas. Então nós trazemos na nossa bagagem o catolicismo. Somos muito mais católicos do que qualquer outra religião. Por que eu estou falando isso? Porque por muitos séculos a gente ficou achando que tinha um céu ou um inferno. E está lá, gente, no Novo Testamento, Paulo falando de um terceiro céu, dimensões espirituais diferentes. O que o Jesus fala também do mesmo jeito. No capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, não fiquem aflitos, não fiquem desesperados, creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa do meu Pai, no universo, há muitas moradas. E aí Jesus já vem falar de infinitas moradas. E Paulo fala de um terceiro céu, e ele termina falando: lá me foi dito coisas que ao homem comum não é lícito dizer. O que será que falaram com Paulo ali? Naquele desdobramento, naquele plano espiritual superior. O que aconteceu com o homem? Aí tem um Paulo e Estevão, gente, que vai explicar. Vou deixar vocês curiosos, vai ser na próxima palestra em abril, né? Brincadeira, eu vou contar essa parte. Ele entra em desdobramento espiritual e começa a ter uma sensação indescritível de liberdade espiritual, um bem-estar enorme. E ele então chega num local que falta palavras com o nosso vocabulário para descrever a beleza das plantas, das flores,
a beleza dos rios de água cristalina, e ali ele vê dois vultos luminosos se aproximando dele. E ele não teve dificuldade em identificar Estevão e Abigail. E Paulo, cheio de dúvida, cheio de questionamentos, Estevão chega e começa a falar sem parar, começa a orientar. E a gente percebe, lendo, que ele não estava prestando atenção nas coisas que Estevão falava. Ele não tirava os olhos de Abigail. Ele não tirava os olhos de Abigail. Quem não gosta, não é? Começou a namorar, começou a conhecer uma pessoa. Tem coisa melhor do que ficar olhando para ela? E Paulo já estava há um bom tempo sem ver Abigail, que tinha desencarnado. Então era justo ele não prestar atenção em Estevão e ficar olhando Abigail. Mas eu entendi que ele ficou indignado em algum momento, porque Estevão termina de falar, os dois dão as costas para Paulo sem Abigail falar nada. Olha que triste para ele, coitado. Mas ele era muito inteligente, ele faz um questionamento inteligente. Abigail, ele direciona a pergunta para ela: como colocar em prática tudo aquilo que eu tenho recebido de Jesus? Ele queria servir, gente. Ele tinha uma força muito grande em trabalhar. Mas Deus nos mostra também que o tempo dele é diferente do nosso. E esse processo de maturação também é importante. Mas também não vamos ficar maturando o resto da vida. Vamos aproveitar as oportunidades. Paulo não estava tendo oportunidade. E ali ele pergunta: como começar a colocar em prática tudo isso que eu tenho recebido? Vocês concordam que às vezes essa pergunta a gente se faz também? Como que eu vou mudar minha vida? Como que eu vou exercer tudo isso que o Espiritismo tem me oferecido? Como começar? E ela, tão inteligente, um conhecimento profundo das leis de Deus, responde ele com uma única palavra. E espírito evoluído, gente, eles são muito simples, mas a simplicidade é o que tem de mais bonito na vida. Como começar a colocar em prática tudo que eu tenho recebido? E ela responde para ele: ame. Ame. E ele, muito sabidão, falou assim: eu sei, ué. Esse é o maior ensinamento de Deus, está desde Moisés. Jesus vai reforçar o amor. Olha a pergunta de Paulo: como me enriquecer nessa virtude divina? Ou seja, como que a gente desenvolve o amor? Porque às vezes a gente acha que ama, a gente acha que amor é sentimento contemplativo. Chico Xavier fala que o amor que mais se aproxima do que Jesus viveu e ensinou é o de mãe, o que mais se aproxima. Porque o de mãe ainda é assim: meu filho, minha filha. Porque a gente ainda está num grau de evolução em que a gente não consegue amar como Jesus amou. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem A Lei de Amor, assinada por Lázaro, que nos fala que no início o homem só tem instintos. Com o passar do tempo, passa a ter sensações. Mas corrompido e burilado, passa a ter sentimento. E o ponto-chave do sentimento é o amor. Mas ele conclui no parágrafo seguinte dizendo que nós, na Terra, estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Somos mais instinto do que sentimento. E uma pergunta justa que Paulo fez: como enriquecer-me nessa virtude divina? E ela responde a ele com uma outra palavra, uma única palavra, a segunda: trabalhe. Olha que lindo isso. Como então que nós vamos conseguir desenvolver o amor? Trabalhando. O que Kardec define como trabalho? Toda ocupação útil do nosso tempo. Não é só o trabalho profissional, toda ocupação útil do nosso tempo. Quanto tempo a gente perde? E não é proibido, tá, gente? Temos o livre-arbítrio, mas uma análise. Quanto tempo a gente perde vendo televisão, principalmente notícia ruim? E às vezes a gente fala assim: mas o mundo está de um jeito, né? Esses dias eu vi a mãe que sufocou a própria filha, eu vi o pai que abusou sexualmente da criança, eu vi o esposo que espancou a esposa, e o mundo está perdido, Mas vocês acham, ainda que aconteçam esses fatos, que isso representa, por exemplo, as milhares e milhares de mães que amam seus filhos? Será que aquela mãe que enforcou e que matou representa as milhares e milhares que amam incondicionalmente? Que aquele pai que abusou sexualmente representa a grande maioria esmagadora dos pais que amam também incondicionalmente seus filhos? Que aquele homem que agride representa a grande parte dos homens que respeitam a dignidade da mulher? Mas a gente fica muito ligado nisso, ao que é ruim. Isso é uma ocupação útil do nosso tempo? Quantas vezes a gente fala mais do que deveria?
Também não é ocupação útil. Então a gente tem que começar a fazer essa pergunta diariamente: o que eu fiz de útil hoje? O que eu realizei? Às vezes a gente está no trabalho profissional, mas não está trabalhando. A gente está só no serviço, porque o trabalho não está sendo desenvolvido, porque a gente não está fazendo de forma útil, a gente não está sendo útil a alguém ou a alguma causa. Uma leitura é trabalho. Uma reflexão como essa que estamos fazendo em conjunto é uma forma de trabalhar, porque está sendo útil para todos nós. E ela responde: o trabalho desenvolverá o amor. Mas ele tinha mais perguntas. Mas eu quero trabalhar e ninguém me dá oportunidade. Tem 4 anos que eu vi Jesus e até agora nada. E ela então responde mais uma palavrinha: espera. Porque às vezes a gente nem começou a jogar semente e a gente já quer morder o fruto. O tempo de Deus é diferente do nosso. E a gente sofre, sabe por quê? Porque Deus enxerga nós como um espírito imortal como somos. E a gente vê só a vida da terra. A gente quer tudo rápido. A gente quer que tudo se resolva a nosso tempo. Nessa vida, a gente não tem persistência, tão pouco paciência. E Paulo faz uma última pergunta. Ele estava ficando sem alternativa, né, gente? Porque Abigail era cirúrgica. Tudo bem, eu estou esperando, mas como que eu vou lidar com a incompreensão? Nem meus amigos, nem minha família, nem meu pai, nem a casa do caminho quis me receber. E ela se despede, ela dá as costas para ele falando uma última palavra: perdoe. Se a gente sabe esperar, a gente passa a ser paciente. E aquele que é paciente consegue perdoar, que é uma das coisas mais difíceis da vida. Os pequenos perdões no nosso dia a dia que transforma a nossa relação com os que convivem conosco. E olha, muita gente fala que caridade começa dentro de casa. E eu acrescento: a caridade começa e termina dentro de casa. Porque quando a gente cumpre bem feito o papel no nosso lar, nós conseguiremos extrapolar esse amor da família para aqueles infortúnios ocultos que podem ser também nossos familiares. Podem fazer parte dessa família universal. Ele volta do desdobramento e Emmanuel registra que a partir daquele momento, Paulo leva como lema da sua vida aquelas 4 palavrinhas. Trabalharia diariamente para um dia amar como Jesus amou. Saberia esperar a hora de ter a oportunidade em servir. E assim desenvolveria a paciência para que nas mínimas coisas ele também pudesse perdoar, como o próprio Cristo o perdoou convidando nas portas de Damasco. Fica mais 3 anos em Tarso, na terra natal, onde ele era a grande esperança da raça. Um homem que sai para ser doutor, volta a ser um tecelão. Passa a ser conhecido pelos seus como alienado pacífico, um doido que não fazia mal a ninguém. As pessoas ficavam com pena e nunca deixavam de fazer encomenda para ele, que sempre tinha o necessário para sobreviver. 7 anos depois que viu Jesus em Damasco, ele recebe a visita de José Barnabé, que era muito amigo de Simão Pedro, que havia fundado em Antioquia da Síria a 2ª igreja da história do cristianismo primitivo, a primeira igreja depois da Casa do Caminho. Aquela igreja, segundo Emmanuel, tinha servos com boa vontade, não faltava valores materiais para que a obra ocorresse e confortasse o coração do povo, mas faltavam pessoas com inteligência, faltava trabalhadores do pensamento. E aí Pedro manda Barnabé ir em Tarso convidar Paulo para trabalhar naquela igreja. 7 anos depois, ele teve a primeira oportunidade de servir a Jesus. Sabe o que ele tentou fazer? Palestra, era o dom que ele tinha da fala. Emmanuel fala que ele ficava vermelho, gago, que não tinha uma linha de raciocínio, que ninguém entendia nada que ele falava e que discretamente tiraram ele da pregação central. Ele não se ofendeu porque ele havia aprendido a esperar. Sabe o que ele faz? Monta uma tenda de trabalho do lado da igreja para continuar trabalhando e sendo sustentado pelo próprio trabalho. Olha o tanto que ele era inteligente. As pessoas procuravam aquela igreja à noite. Antioquia era muito próxima ao porto. Então comerciantes passavam de outras cidades querendo conhecer Jesus, mas a reunião pública era só à noite e de dia não tinha. Sabe o que ele começa a fazer? Atendimento fraterno. Começa a atender as pessoas individualmente. E atende um jovem médico que estava passando por ali curioso, chamado Lucas. E no atendimento fraterno, Lucas, o futuro evangelista, o futuro grande companheiro de Paulo, que chega a escrever na sua última carta a Timóteo, em Roma, preso, só Lucas está comigo. Aquela amizade começou no atendimento fraterno, mostrando para a gente que dentro da casa espírita, talvez o primeiro passo que a gente tem que preocupar é saber acolher quem chega, é saber ser receptivo, é saber abraçar, é saber ouvir a dor do próximo,
mas a gente só vai saber fazer isso se a gente sabe olhar nos olhos dos nossos filhos, se a gente sabe respeitar os nossos pais, se a gente sabe ouvir muito mais do que falar no nosso ambiente doméstico. E ali Paulo inaugura esse trabalho. E tanta gente começou a procurar Paulo, que ele não conseguia mais atender todo mundo ao mesmo tempo. Sabe o que ele faz? Ele reúne todo mundo que tinha curiosidade para conhecer Jesus, pega trechos do Velho Testamento e do Novo Testamento e mostra que Jesus era verdade, de acordo com as promessas de Moisés e com a vivência de Jesus. Começou a fazer reunião de estudo, até ele começar mais tarde a primeira viagem, que a gente vai falar no dia 14 de abril. Mas eu vou falar de um fato que vai fechar esse ciclo do nosso entendimento de hoje. Quando eles faziam a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, eles pararam em Antioquia da Psídia, uma outra cidade chamada Antioquia, na região dos Gálatas. E ali, eles pararam também para repousar numa caverna, numa gruta, o que era muito comum na época. E eles começaram a falar muito empolgado das primeiras igrejas que eles haviam fundado, dos primeiros sucessos daquela missão. E ali, muito empolgado, falando daquilo, eles começam a falar do Evangelho como se fosse um tesouro. Conhecemos o tesouro, temos o tesouro em nossas mãos, não há riqueza maior que essa. Estava passando 2 criminosos da região ali, falou assim, que tesouro que é esse? Eu vou lá. Resumindo, roubaram dele os pães e as frutas que eles tinham, roubaram a roupa inteira, deixou só com a roupa do corpo, roubou as outras túnicas, e falou assim, cadê esse tesouro? E eles mostraram o Evangelho, roubaram os pergaminhos. Amanheceu o dia, e Barnabé falou, Paulo, nós temos que voltar, acaba aqui nossa viagem. E Paulo falou, mas voltar por quê? A gente não tem comida, a gente está só com a roupa do corpo, e a gente não tem dinheiro. Como é que a gente vai seguir sem esses recursos? E Paulo falou assim, nós podemos nos alimentar com os frutos silvestres que encontrarmos pelo caminho. Certamente na próxima cidade não nos faltará o trabalho para desenvolvermos e ganharmos o necessário. Então ele dobrou as dificuldades que Barnabé apresentou. Aí Barnabé tocou num ponto, e ele tocou nesse ponto com verdade. Paulo, não podemos seguir, porque levaram o Evangelho. E a gente não pode seguir nas nossas vidas sem o Cristo, porque a gente vai ficar dando volta e parando sempre no mesmo lugar. Não podemos seguir, porque levaram o Evangelho. Naquele momento Paulo começa a chorar, com uma emoção muito profunda, e como o tecelão ele havia feito uma túnica, com um bolso falso para o lado de dentro, ele coloca a mão, segundo Emmanuel, próximo ao coração, e ele tira aqueles pergaminhos que ele havia ganhado de Gamaliel, que só recebeu de Pedro, porque ficou comovido com aquela obra de caridade que eles faziam ao leproso. E ele mostrou o Evangelho para Barnabé e falou assim, vamos adiante, porque nós temos o necessário. E Emmanuel então comenta o final daquele capítulo dizendo que era profundamente comovedora a perseverança e a fidelidade que os primeiros cristãos tinham com a causa do Evangelho. Com Jesus, meus irmãos, a gente vai conseguir sempre caminhar para frente e para o alto, e que Ele possa nos abençoar, e que possamos levar para os nossos lares toda a paz, toda a harmonia, e todo o clima de fraternidade que encontramos ao adentrar essa casa. Obrigado pela atenção. Eu queria só fazer um agradecimento, eu queria fazer um agradecimento rápido. Há 2 meses, quando a gente veio aqui, na primeira oportunidade, não sei se vocês se lembram, nós falamos do nosso projeto da APAC, não é? Junto com os presos. Queria dar algumas notícias boas, tá? Primeiro, agradecer quem colaborou com orações, com vibração, porque é muito necessário isso, com a compra dos livros. Inclusive a gente teve um custo de quase 20 mil reais, e graças a Deus a gente conseguiu arcar vendendo os livros nessas palestras, né? Com todos vocês contribuindo. E a gente já ganhou o terreno da cidade, aqui em Pernambuco, onde vai ser construído, em Paulista. A gente já conseguiu sim do governo, o que era o mais difícil. Para ter o convênio, a gente deve começar com 100 recuperandos, né? E a gente acredita que dentro dessa concepção, antes de ter a sede própria, nesse terreno que foi doado, a gente vai conseguir um prédio público para começar a funcionar. Então, até o final do ano, a gente já deve ter a unidade funcionando aqui em Pernambuco, né? Na Grande Recife. E é uma obra que, às vezes, o Rafael está à frente, ele aparece, porque ele tem o dom da fala, mas que cada um de vocês fazem parte disso. Porque Paulo fala que é como se fosse um corpo do Cristo. Aqueles que estão junto no cristianismo faz parte do corpo. Às vezes a boca vai aparecer mais, que está no rosto, mas tem um coração, tem um aparelho digestivo, tem um cérebro, tem um pulmão, que não está aparecendo aqui no meu corpo, mas sem eles funcionando o corpo não anda, né? Sem eles o corpo não tem vida. Então
todos nós contribuindo, seja com oração, seja na compra de um livro, seja como voluntário, tudo isso vai fazendo com que essa obra aconteça. Então, primeiro eu gostaria de agradecê-los. O livro, inclusive, esgotou, né? A gente deve ter daqui 1 ou 2 semanas uma nova remessa para continuar também essa luta, enquanto não tiver convênio assinado. E hoje, em especial, eu queria fazer um convite para vocês conhecerem um outro projeto. E é obrigação nossa, enquanto palestrante, não ficar aqui só pregando as questões intelectuais. A gente tem que mostrar também caminhos que a gente pode seguir para contribuir. Vocês já devem ter ouvido falar do Fraternidade Sem Fronteiras, que não é um projeto que só assiste pessoas na África, tá, gente? Eu achava há um tempo atrás que era. No Brasil, nós temos muitos projetos que são mantidos pelo Fraternidade Sem Fronteiras, dentre eles, projeto, por exemplo, com os venezuelanos, que são acolhidos pelo Fraternidade Sem Fronteiras em Boa Vista, um projeto chamado Refúgio 343, que pega esses venezuelanos e vão interiorizando eles para dentro do Brasil, arrumando casa, arrumando escola, arrumando trabalho. Tudo isso com Fraternidade Sem Fronteiras. No Nordeste nós temos na Bahia o Retrato de Esperança, que é no sertão da Bahia, que leva casa, dignidade às famílias que não têm onde morar, que não tem nenhum colchão para dormir. Nós temos projetos aqui em Campina Grande, como o da microcefalia, que cuida de crianças com microcefalia. Temos um que, para mim, é um dos mais emocionantes, chamado Jardim das Borboletas. Esse projeto, ele cuida de crianças e jovens que têm uma doença rara, em que a pele fica tão fina como a asa de uma borboleta. Então, eles ficam cheios de ferida, e dentro da minha visão, talvez até mais dolorosa do que a própria lepra, porque essas feridas também são interiores, não é? E as crianças ali precisam de 6 a 30 mil reais por mês para conseguir se tratar. Uma expectativa de vida aí de 25 anos de idade. Então, quem apadrinhar, e eu daria essa dica, o projeto Jardim das Borboletas, é só ir no site do Fraternidade Sem Fronteiras. A Ângela, que está com uma blusa igual essa ali, mais azul clara, ao final estará comigo. A gente vai entregar um panfletinho com o endereço do site. Quem quiser conhecer, R$50 por mês, a gente consegue não só tirar, por exemplo, uma criança que não consegue alimentar na África, da linha da miséria, não é nem pobreza, da miséria, dando a ele estudo, dando a ele alimento, mas a gente consegue contribuir também com esses projetos aqui do Brasil. Então, por R$50 por mês, por exemplo, se a gente for lá no Jardim das Borboletas, a gente vai contribuir para que essas crianças elas sejam cuidadas. E quem quiser ser voluntário, inclusive, em Pernambuco, acredito que tenham 2 crianças, né, Ângela? Que tem esse tipo de enfermidade e que são assistidas por esse projeto, né? Então, quem quiser ser voluntário, seja como enfermeiro, como médico também, sinta-se à vontade. E para terminar, porque eu falo demais, né? A gente vai deixar um videozinho aqui de 5 minutos para vocês conhecerem um pouco mais o Fraternidade Sem Fronteiras. Muito obrigado mais uma vez e muita paz a todos. Propósitos, sentimentos conectam corações. Estamos juntos pelo desejo de viver em um mundo, um só, sem fronteiras e de paz. Fraternidade Sem Fronteiras. Essa é a causa. A causa somos nós. Nós somos a humanidade. Estamos em movimento, de dentro para fora, transformando-se para transformar. Acolher Moçambique. 30 centros de acolhimento. Refeição para mais de 10 mil crianças. Perfuração de poços artesianos. Água limpa para a comunidade e vida ao solo para o plantio sustentável. Junto com ele, a educação ambiental, formação de agricultores e a colheita, enriquecendo o prato. Atividades pedagógicas, recreação e valorização da cultura local. Cursos de formação presencial e à distância para jovens. A continuidade dos estudos, a chegada à universidade, a esperança no futuro e valores ubuntus no presente. Em Dakar, capital do Senegal, o ideal de dar aos meninos de rua uma nova vida. Estudo, esporte, formação profissionalizante e disciplina educam meninos acolhidos no orfanato Chemin de Futuro. Horta, padaria, união e mobilização para fortalecer o trabalho. No Malawi, a edificação da nação Ubuntu em área ao lado do campo de refugiados de Zaleca.
perfuração de poço artesiano, oficinas de trabalho e renda, a construção de salas de aula e o planejamento de uma série de ações para criar um novo modelo de vida para os refugiados de guerra. Líderes ubuntus já trabalham como multiplicadores dos valores da antiga filosofia Eu sou porque nós somos. Ação Madagascar. Várias frentes de trabalho para cuidar de crianças com desnutrição severa. Alimentação especial, montagem do centro nutricional, internação de crianças em estado grave e a dedicação amorosa, salvando vidas. Em meio ao enorme desafio humanitário, agentes de saúde visitam famílias na região e encaminham os casos mais graves para tratamento na FSF. No esforço de vencer a fome, panelões de comida alimentam diariamente mais de 3.000 crianças e mães em 4 polos na região. Famílias têm acesso à água limpa, tomam banho, lavam roupas e escovam os dentes. Crianças que antes não conheciam escova de dentes fazem a higiene bucal sob a orientação de monitores capacitados. E a instalação de 2 consultórios odontológicos abre sorrisos. A construção da cidade da fraternidade. 100 casas mobiliadas recebem famílias que viviam em casinhas miseráveis. A vida em comunidade com incentivo à cultura da paz, o aprendizado de novos ofícios, como a produção de sabão e de lenha ecológica, gera renda. E o verde da agrofloresta anima a comunidade que vê nos primeiros frutos o futuro da produção. Ao lado do Campo da Paz, a construção de um centro de distribuição, ateliê e clínica médica, uma obra de significativo avanço para o atendimento à saúde. Em Nosifale, no norte da ilha de Madagascar, novas séries e novas vagas na escola Danilo Farias. No Haiti, a fraternidade ajuda a construir uma escola, alimenta 200 estudantes e planeja em breve expandir a capacidade para 400. A fraternidade no Brasil. O apoio a instituições sérias fortalece causas por um mundo melhor. Juntos, vamos construir a Vila da Esperança, com casas e água potável para famílias do sertão nordestino. Juntos, estamos cuidando de crianças que sentem na pele a dor de uma doença rara e incurável. Juntos, acolhemos o coração de mães de crianças com microcefalia, oferecendo a seus filhos o tratamento adequado para se desenvolverem. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o apoio ao trabalho de recuperação de dependentes químicos na Clínica da Alma, tratamento baseado na laborterapia, fé e afeto. Crianças e jovens da periferia aprendem a tocar um instrumento em diferentes polos na cidade. Vivenciam a música como fonte de sensibilização e disciplina, evoluem nos estudos e passam a integrar a Orquestra Filarmônica Jovem Emanuel. Brasil, um coração que acolhe. Na fronteira com a Venezuela, em Boa Vista, o movimento de fraternidade acolhe imigrantes que tentam sobreviver à maior crise humanitária da América Latina. Moradia provisória, alimentação e apoio às famílias. A FSF convida o Brasil a acolher e mais de 200 pessoas recomeçam a vida em diferentes cidades brasileiras. Milhares de corações, um só sentimento. A doação dos padrinhos dá vida à obra coletiva. Em caravanas, ao longo de todo o ano, visitam os projetos, servem, criam laços de amizade. Gratificados pela experiência e sensibilizados pela realidade, tornam-se multiplicadores da causa. O trabalho humanitário inspira ações que semeiam fraternidade. O Garrafas ao Mar convida escolas brasileiras a educar o coração e ajudar a construir salas de aula nas aldeias de Moçambique. Voluntários de várias cidades criam capas e doam cadernos para a África. Eles chegam como gotas de amor do outro lado do oceano. Mãos solidárias confeccionam vestidinhos para as crianças e artigos em prol dos projetos humanitários.
No Brasil e no exterior, voluntários organizam eventos, promoções, divulgam a mensagem e a fraternidade conecta corações. Uma vez por ano, a realização do Encontro Fraternidade Sem Fronteiras fortalece a causa e os laços afetivos. O trabalho humanitário ganha incentivo e reconhecimento. O sonho de um mundo melhor cria asas e os resultados da corrente fraterna são transformadores. 45 polos de trabalho, 428 mil refeições por mês, 700 jovens na escola, uma padaria instalada, 162 idosos amparados, 144 casinhas construídas, 12 poços artesianos, 460 trabalhadores diretos, 400 caravaneiros por ano, 15 mil acolhidos. Agir agora, no instante presente. Oferecer o melhor de si por um mundo melhor e sentir a alegria de construir a nova era do próprio coração. Fraternidade Sem Fronteiras. Um sentimento, um ato de amor.